Olá, amigos! Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre seleção brasileira, Brasil e Paraguai. A seleção canarinho que vem defendendo o tabu que não perde para o Paraguai em casa desde 2002, mas dessa vez chega talvez numa situação um pouco diferente do que vinha sendo os últimos jogos entre as duas seleções, inclusive o Brasil que perdeu o último confronto para o Paraguai, mas chega agora com a confiança renovada com o começo do trabalho de Carlo Ancelotti. Matheus, qual a sua expectativa para esse jogo? Expectativa de que o Brasil jogue melhor do que jogou contra o Equador, porque se mantiver aquele nível ali vai ficar complicado de conseguir vencer o Paraguai. E você falou que o Brasil tem esse tabu a manter no confronto, a seleção que nas eliminatórias está se caracterizando por quebra de tabus. Era tanto tempo que não perdia para o Uruguai, foi lá e perdeu, era tanto tempo que não perdia para a Colômbia, foi lá e perdeu, tanto tempo que não perdia jogo em casa nas eliminatórias, foi lá e perdeu. Vamos ver se esse é mais um que a seleção brasileira vai conseguir quebrar ou se o Brasil consegue a vitória e mantém o bom histórico contra o Paraguai. Exato, o Brasil quebrando tabus negativamente. E aqui, se a gente for olhar os últimos jogos do Paraguai, ganhou do Uruguai, empatou com a Colômbia, ganhou do Chile, empatou com a Bolívia, ganhou da Argentina, ganhou da Venezuela, empatou com o Equador, ganhou do Brasil, empatou com o Uruguai e só aí a gente tem uma derrota para Costa Rica, ainda na fase de grupo da Copa América. Então, vem numa sequência fortíssima aí, inclusive tendo ganhado já do Brasil. Exatamente, o Paraguai que é terceiro nas eliminatórias, está à frente do Brasil, inclusive, e vem forte aí rumo a uma vaga na Copa do Mundo que não chega desde, não lembro agora se é 2010 ou 2014, vou confirmar aqui, mas se não me engano é 2010. Exato, mais um treinador argentino, né, o Gustavo Alfaro, fazendo um grande trabalho aqui em solo sul-americano. E aqui, Matheus, já puxar direto um 2010, cara a só cara para da, trazer informação. desde 2010 aí, provavelmente vai chegar uma Copa do Mundo depois de 16 anos. Fazer um cara a cara aqui, Matheus, para a gente conhecer um pouco melhor a seleção paraguaia e também o provável escalação que o Carlo Ancelotti vai mandar a campo amanhã. Alisson ou Gatito Fernandes, goleiro conhecido aqui do futebol brasileiro. O Gatito teve seus momentos ali no Botafogo, mas o Alisson está em outra prateleira, né? Um goleiro muito constante, titular do Liverpool por muitos anos, da seleção também. Já ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo, está sempre ali na lista dos 5, dos 10 melhores nomes aí da posição. Fico com o Alisson. Concordo, mas Gatito Fernandes é pegador de pênalti, né? Então, não sei quem hoje é o batedor de pênalti da seleção brasileira, mas quem for bater, se tiver, vai ter um trabalho difícil pela frente. Wanderson e José Cáceres. Confesso que não conheço o jogador José Cáceres. Eu também não estou familiarizado com ele. O Wanderson, que não achei que foi um jogador ruim contra o Equador, e vem numa boa fase no Mônaco já há algum tempo, jogando num nível de futebol europeu, uma das 5 principais ligas. E falta ele ter talvez um pouco mais de confiança pela seleção brasileira para poder desempenhar o melhor futebol dele, que ainda não apareceu, né? Eu fico com o Wanderson mais por não ter informações do lateral paraguaio do que qualquer outra coisa. Recém-chegado no Dinamo Moscou, eu joguei José Cáceres no Google, apareceu um lutador de MMA. Então eu fui aqui no Transfer Market, acabou de ser vendido do Lanús para o Dinamo Moscou por 3 milhões e meio de euros. É um jogador dos anos 2000, então um cara de 25 anos. Não conheço, não assisti. Acho que o Wanderson fez uma partida ok defensivamente, não praticamente nula ofensivamente, nem tentou atacar. Não gostei muito do jogo do Wanderson, mas por falta de informações eu vou com o jogador brasileiro. Marquinhos e Gustavo Gomes, mais um conhecido da
torcida brasileira e torcida palmeirense. O Gustavo Gomes, que viveu grandes momentos com a camisa do Palmeiras, titular, campeão, capitão do time, mas já viveu fases melhores, né? Dá pra falar que desde o ano passado ele já vem dando uma oscilada, que era um jogador muito constante, mas vem tendo uma queda já de desempenho. E no caso do Marquinhos, o contrário, ele vinha numa oscilação, principalmente ali no pós-Copa do Mundo, mas nessa temporada ele reencontrou o bom futebol dele e foi coroado com o título da Champions League em cima da Inter de Milão com o PSG. Então, eu vou votar no Marquinhos, dessa moral para o zagueiro brasileiro que reencontrou um bom futebol. Exato, sigo o relator. É agora o zagueiro Alex e o zagueiro Omar Alderete, do Retafe da Espanha, jogador com bastante experiência na Europa. É, para ser bem sincero, eu falo que talvez a minha zaga titular seria Marquinhos e Gustavo Gomes. Mas como a gente foi com os outros dois zagueiros nessa disputa, eu gostei muito da estreia do Alex Ribeiro pela seleção. Acho que ele ganhou a moral com o Ancelotti, mais do que já vinha tendo, por ter sido escalado como titular. As bolas que chegou ali para ele cortar, rebater, ele conseguiu ir muito bem. Então, joga no Lille, também já tinha sido especulado até para transferência de outros clubes maiores na Europa. Vou ficar com o zagueiro brasileiro nessa aí também. Exato, eu gostei bastante da primeira partida do Alexandro, né? Eu acho que ele foi bastante seguro, teve um trabalho relativamente tranquilo. O Equador não tinha uma grande presença na área, mas eu achei que ele foi bem, tanto na saída de bola quanto rebatendo os cruzamentos que chegavam ali na região dele. E na lateral esquerda, Alex Sandro, agora o lateral, e Júnior Alonso, mais um jogador conhecido aqui em território brasileiro, jogador do Atlético. É, uma improvisação aí no time do Paraguai, se ele joga realmente na lateral. Ele é um zagueiro que em 2021 viveu um grande ano pelo Atlético, talvez ali um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro naquela temporada. Ele vai para a Rússia, volta para o Atlético e não consegue manter o mesmo nível da passagem de 21. E o Alexandro, que é da posição, acho que vem acontecendo com ele algo que aconteceu com outros jogadores também que fizeram uma carreira longa na Europa, que às vezes não eram tão conhecidos aqui no futebol brasileiro. Ele volta e os torcedores começam a perceber que ele é mais jogador do que todo mundo imaginava. Todo mundo que fazia críticas quando viam eles em convocações. A gente pode listar o Felipe Luiz, que veio para o Flamengo e teve esse reconhecimento do torcedor, o próprio Rafinha também, o outro lateral que jogou muito tempo no Bayern, o Hulk, que era um atacante muito questionado quando era convocado no ciclo da Copa do Brasil, e veio para o Atlético, se mostrou um dos melhores jogadores do futebol brasileiro desde quando chegou. Com o Alexandre está acontecendo a mesma coisa agora no Flamengo, eu fico com ele. Exatamente, o negócio do Alexandre é que o futebol dele não é chamativo, né? Não é um futebol sexy. Ele é um cara. Ele é muito bom defensivamente, tem um bom passe, mas ele não é um lateral que dribla, não é um lateral que chega na linha de fundo, que passa em velocidade. O problema é que o Brasil parece que os dois laterais jogam muito defensivamente, né? Isso é algo muito estranho para o torcedor brasileiro que se acostumou a ver laterais muito ofensivos na seleção. Eu acho que ele realmente é muito bom nessa função. O problema é que o Brasil tem problemas para atacar quando nenhum dos dois laterais e nem os meio-campistas sobem para ajudar nessa região mais avançada do campo. E agora temos Casemiro e Matias Galarça, jogador do Vasco, ou ex-jogador do Vasco. O Casemiro também que viveu um momento bem complicado no Manchester United, chegou até não ser relacionado para algumas partidas, viveu muito tempo no banco de reservas, mas nessa reta final ele conseguiu ganhar espaço no time, trabalhou, retomou a posição, foi um dos destaques, dá para dizer, nessa campanha na Europa League, que o time chegou à final. E ele tem a confiança do treinador, o Ancelotti conhece ele muito bem,
E o Casemiro, um dos melhores da posição nos últimos anos. Fico com o Casemiro que, mesmo já não sendo o mesmo jogador, ainda consegue agregar muito à seleção. E o Brasil, a gente viu isso no jogo contra o Equador, que ofensivamente a seleção foi muito ruim, mas defensivamente o Brasil deu uma estabilizada e acho que isso também passa pela volta do Casemiro. Exato, acho que ele protegeu muito bem ali a entrada da área da seleção, que tinha sido um ponto vulnerável nos últimos jogos. Apesar de que eu achei que na saída de bola ele não estava tão bem quanto a gente se acostumou a ver. E o Galarcia é um cara mais novo, né, tem 23 anos, veio muito jovem aqui para o futebol brasileiro, para o Vasco. É, não deu tão certo, foi emprestado várias vezes, não teve muito sucesso e agora voltou para o futebol argentino. O Vasco vendeu ele para o Talheres. É um cara assim com uma boa capacidade no passe, fez gol no último jogo, então pisou na área, mas não é assim, longe de ser um jogador do nível do Casemiro, que para mim é um dos grandes nomes da geração dele no futebol mundial. Acho que não tem muita competição aí. Na verdade, acho que todas as comparações que a gente fez até agora, individualmente, o Brasil realmente é consideravelmente superior em todas. Mas vamos de Bruno Guimarães e Diego Gomes. Dá mais informações sobre o jogador do Paraguai que não conheço tanto. Enquanto você procura para falar sobre Jogador, o Bruno Guimarães, tá devendo com a camisa da seleção. A gente falou aqui na live que a gente fez, já em alguns outros vídeos falando sobre a seleção. Ele joga muito bem no Newcastle, mas na seleção brasileira ele ainda não se encontrou. E acho que é um jogo que, se ele for escalado como titular, caso o Ancelotti não faça uma mudança no meio campo, ele precisa dar uma resposta para merecer continuar tendo chances como vem tendo, né? exato. Aqui, ó, Diego Gomes, jogador de 22 anos, a nova geração paraguaia. Começou no Libertad, foi vendido ao time de Miami, companheiro ali do Messi, e agora, no começo do ano, foi vendido ao Brighton por 13 milhões de euros. Então, o Brighton, que tem um trabalho de scout, talvez um dos melhores times do mundo, procurando jogadores aqui em todo o continente americano, foi buscar ele lá na MLS, já jogou 16 jogos de Premier League com um gol e uma assistência. Eu vou fazer o voto de protesto aqui, não conheço tanto o jogador paraguaio, mas vou votar nele porque eu tenho visto muito o Bruno Guimarães com a camisa da seleção brasileira. Então, o meu voto de protesto, porque o Bruno Guimarães tem que jogar mais bola com a seleção. Você roubou as palavras que eu iria falar. Como protesto, eu voto em Diego Gomes aqui. O Bruno Guimarães, que na Premier League é um jogador muito bom, muito querido pelo clube dele, mas pelo Brasil tá devendo e tá devendo tem um tempo já para mim. Já a posição dele como titular já não deveria mais ser discutida. Para mim, já deveria estar no banco. Mas enfim, agora temos Gerson e Andrés Cubas, jogador do Vancouver United de 29 anos. Gerson que pode estar de saída do Flamengo, né? Recebeu uma proposta do Zenit. É uma transferência que precisamos ficar de olho tanto para o futebol brasileiro quanto o da seleção. Eu acho o Gerson um bom jogador, um excelente jogador, só que não na posição que ele foi escalado para jogar contra a seleção equatoriana. Ele estava jogando pelo lado esquerdo. Ele, para mim, rende mais quando ele joga da direita para dentro, indo construindo ali, se associando com alguns jogadores que se aproximam dele. Então, eu voto no Gerson, mas fazendo esse adendo de que ele foi mal escalado no primeiro jogo do Ancelotti. Eu acho que ele até foi relativamente bem, né, comparado ao resto do meio de campo do Brasil. Ele é o cara que mais conseguiu trocar passes, tentar ajudar o Brasil a sair daquela linha defensiva que estava. Mas eu não sei se era por causa da posição, você falou que é um lado do campo que ele não está tão acostumado. Mas para mim ele encostou muito pouco no Vinícius, subiu muito pouco, né? Ele é um jogador que a torcida do Flamengo critica bastante por não chutar a gol, mas no último jogo contra o Equador parecia que ele não queria nem pisar no campo de ataque. Ele auxiliou muito pouco ofensivamente.
aí com os laterais subindo pouco, então os meio-campistas deveriam conectar melhor com os pontas e com o atacante. Isso não foi algo que aconteceu, mas também eu acho que ele é um excelente jogador e essa decisão de ir para o futebol russo, não sou um grande fã, mas também não vou fazer conta com o dinheiro dos outros. Ele vai receber um salário 3 vezes maior do que ele recebe agora no Flamengo, não que o salário dele no Flamengo seja baixo de forma nenhuma. O que a E gente pode fazer é traçar o plano de carreira dele, que se vai para o futebol russo, ele vai estar numa bolha muito isolada de qualquer outro centro do futebol, e ele pode acabar perdendo espaço na seleção brasileira. Eu não iria criticar o Ancelotti caso isso acontecesse numa eventual transferência do Gerson, e jogando no Flamengo, ele tem uma possibilidade real de ser um titular do Brasil numa Copa do Mundo. Aí vale o que o Gerson vai querer fazer. Ele vai pensar mais do lado financeiro, que não vou criticar nem julgar se ele escolher fazer. Se eu recebesse a proposta que ele recebeu, eu também iria sem nem pensar. Mas ele tem essa possibilidade de ser titular do Brasil na Copa do Mundo, que acho que mexe com qualquer jogador. exato, ainda mais que tem que considerar que o Ancelotti não conhece o Gerson, né? O primeiro contato que ele está tendo é agora nessa convocação. Então, a não ser que ele deixe uma primeira impressão muito boa nesses jogos, talvez ele se esconder na Rússia, ele vai ficar realmente fora do radar do italiano. Ainda mais que a gente tem um outro exemplo, por exemplo, o Luiz Henrique, que se destacou aqui no Brasil, teve alguns problemas, né, a polêmica com a questão das apostas. Então ele foi para o futebol russo e agora não voltou a ser convocado, apesar de ter jogado bem quando ele jogou pela seleção, sendo inclusive titular de alguns jogos. Né? Sim. Mas aqui, próximo, Miguel Almiron contra Rafinha. É o Almiron, que já foi jogador ali na Premier League, do Newcastle. O jogo que eu fui da Copa América Argentina e Paraguai, ele foi o jogador que mais me impressionou em campo, o que ele correu ali naquele jogo foi uma coisa impressionante, com muita habilidade também. Mas o Rafinha viveu a melhor temporada da carreira, tem que ser ele. Eu estava presente também nesse jogo, um jogo que o Messi estava em campo, o Almiron foi o que mais se destacou na partida. Ele é um cara que joga melhor pelo Paraguai do que ele joga pelos clubes, apesar de que ele também foi um excelente jogador na Inglaterra, um cara muito rápido, que briga bastante, muito ágil, né? Ele muito liso, apesar de que a finalização não é um ponto tão forte assim no jogo dele. É um cara que corre o campo inteiro e durante todo o jogo. Mas o Rafinha, para mim, teve uma temporada de brigar entre os melhores do mundo, grande destaque na Champions, na La Liga. Vamos ver se na seleção ele vai conseguir chegar perto desse nível, apesar de que o histórico dele na seleção é um cara que consegue apresentar próximo ao que ele apresenta no clube, né? Ele não é um cara que decai tanto. Eu fico curioso para saber qual a posição que ele vai jogar, porque no Barcelona ele tem jogado mais centralizado, mas se a gente for pegar essa provável escalação, nesse formato que está colocado aqui, provavelmente ele seria um ponta-direita, apesar de que existe também a possibilidade, estão colocando aqui na matéria do lance, que eu estou pegando como base, que o Gerson vá para o banco e o Estevão seja titular. Aí o Estevão seria o ponta-direita e provavelmente o Rafinha ficaria aqui na função de armador. Mas eles dão como mais provável o Gerson no meio e o Rafinha provavelmente na ponta. Vai depender de se o Ancelotti quiser mexer no esquema da seleção. Não, e acho mais provável ele entrar na vaga do Estevão mesmo, apesar de que tem 2 temporadas no mínimo que ele não joga como um ponta-direita de fato, que é o momento em que o Yamal aparece ali no Barcelona e o Rafinha tem que achar um espaço em outro lugar do campo e, como você citou, ele acaba jogando mais por dentro, às vezes até pelo lado esquerdo. Mas o Rafinha, pela seleção, ele teve até alguns bons momentos, né? O momento que ele chega ali com o Tite em 2021, ele tem boas respostas. Aí também, em alguns momentos agora, ele está tentando chamar essa responsabilidade, apesar de um time muito bagunçado, ele é um jogador que não vejo se escondendo tanto do jogo, exceção feita ao jogo da Argentina no Monumental de Nunes, que ali ninguém se salvou, mas
Acho que o Rafinha pode ser um desses líderes da seleção brasileira. Vem de uma grande temporada, está com confiança. Rafinha. Exatamente. Agora vamos de Richarlison barra Matheus Cunha contra Antônio Sanabria, atacante que joga no futebol italiano, no Torino, né? Antes estava no Betis, também passagem no Genoa. Cara já mais experiente, mas que não fez uma grande temporada em número de gols. Bom, eu vou falar o que eu acho que o Ancelotti vai fazer. Ele conhece o Richarlison, trabalhou com ele, sempre gostou muito de jogador brasileiro. Acredito que vai manter ele como centroavante da seleção. E se for isso, mais uma vez vou fazer um voto de protesto e votar no Sanabria, porque o Richarlison, neste momento, não tem condição de ser o titular da seleção brasileira. Faço das suas palavras a minha. Para mim, o Richarlison foi disparado o pior jogador da seleção no último jogo. Foi colocado numa função ali que não é que ele se sente mais confortável. O Brasil estava muito acuado defensivamente, precisava que o Richarlison jogasse como um pivô de costas para o gol, recebendo o chutão e tendo que dominar a bola e segurar, esperando o time vir. Ele não conseguiu dominar a bola, ele não conseguiu fazer a tabela, tocar de primeira quando ele tentou. Para mim, o Matheus Cunha deveria ser o titular, mas muitas vezes o treinador ele tem que pensar mais do que apenas nesse desempenho direto do jogador, tem que pensar na moral da equipe, na moral do jogador. Então, talvez o Richarlison realmente tenha essa chance, uma segunda chance de começar como titular. E se for esse caso, fica aqui também o meu protesto no voto de Sanabria. Mas se for o Matheus Cunha jogando, eu acho que é um bom jogador, tecnicamente muito bom, apesar de que a sua melhor temporada na carreira como jogador profissional foi jogando mais recuado, praticamente como um camisa 10 no Wolverhampton. No Brasil, que tem problemas para encontrar um centroavante, ele pode fazer essa função um pouco mais adiantada. É um cara com bastante qualidade no passe, uma boa finalização, mas também não acho que seja esse pivôzão para jogar de costas e ficar recebendo chutão para dominar a bola e segurar. Exatamente. E agora, para finalizar, Vinícius Júnior e Julio Enciso, jogador também do Brighton, que o Flamengo já esteve de olho, mais um nome da jovem geração paraguaia, tem 21 anos de idade, e é um cara assim, muito bom, né? Eu gosto do futebol. Ele estava emprestado ao Ipswich Town nessa temporada, um time que acabou sendo rebaixado, mas dos que caíram foi o que fez um melhor papel ali na Premier League. É uma grande promessa do futebol paraguaio, mas o Vinícius Júnior é um dos melhores atacantes do mundo. Está com um treinador que fez ele alcançar esse posto. Ele está devendo pela seleção brasileira, é verdade, mas vou dar esse voto de confiança no Vinícius Júnior. Exatamente, eu acho que ele foi bastante criticado nesse primeiro jogo do Ancelotti, né? Não fez uma grande partida, mas também não acho que ele foi apático no jogo, ele tentou bastante, conseguiu algumas boas jogadas ali na ponta esquerda, mas ele estava muito isolado. As jogadas que ele conseguiu, ele driblou 2 ou 3 jogadores e o resto do time também não colaborou. Eu acho que, por exemplo, se depois daquele drible que ele deu lá na ponta esquerda, cruzou para o Richarlison, né, deixou o jogador do Equador no chão. Se o Richard tivesse feito o gol, 90% dessas críticas ao Vinícius não estariam sendo feitas pela questão desse jogo, apesar de que ele realmente está devendo há algum tempo com a camisa da seleção brasileira. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e eu acho que é um cara que tende a melhorar com a seleção e com a chegada do Ancelotti. Exatamente. A gente espera muito do Vinícius Júnior e acho que ele é tão cobrado também porque a gente sabe o tanto que ele pode entregar e que ele entregou pelo seu clube. Exatamente. E eu acho que se tem uma coisa que a gente pode perceber nesse cara a cara que a gente fez aqui, é que os jogadores brasileiros são melhores do que os jogadores paraguaios. Mas aí leva a uma outra consideração de se o Brasil é tão superior em questão do material humano,
como a gente está atrás deles na classificação das eliminatórias? Essa resposta é muito simples, que o ciclo do Brasil foi uma completa zona até o momento. Teve treinador interino, teve treinador com dupla jornada, dá para a gente dizer assim, depois contrataram o Dorival que não deu certo, definitivamente foi uma aposta bem ruim que o Brasil fez naquele momento. Chega agora o Ancelotti, que era o sonho desde o começo, finalmente ele conseguiu se acertar com a seleção brasileira, mas o ciclo do Brasil até agora foi uma completa bagunça. Exatamente, né? Inclusive o Ancelotti que era sonho de um presidente que já não está mais lá. Assim que contratou o Ancelotti foi saiu do cargo, né? Foi impeachmentado, afastado, enfim. Mas eu acho que isso mostra que o futebol é um jogo coletivo, né? Não adianta você ter os melhores jogadores se o trabalho como um todo da equipe não é bem feito. Isso tem uma coisa que o trabalho, a gente pode elogiar do Paraguai, é justamente esse trabalho. Os caras acabaram de ganhar 2-0 do Uruguai, jogando muito bem. Um Uruguai que ganhou do Brasil recentemente, apesar de que não vive a melhor das fases. Acho que a gente falou isso bastante no vídeo que a gente fez de prévia do outro jogo do Brasil contra o Equador, que esses dois jogos seriam bons para essa estreia do Ancelotti, que não teria um super clássico como uma Argentina ou mesmo um Uruguai, mas são duas equipes muito boas coletivamente. As duas estão na frente do Brasil hoje e que são bons testes para a gente ver as ideias dele. São países que o Brasil está acostumado a ganhar, não vem ganhando e que vem jogando muito bem. Então, já é uma boa preparação para a Copa do Mundo e sem a pressão de ter que jogar contra uma Argentina, por exemplo. Exatamente. E olhando com muita boa vontade para o jogo contra o Equador, podemos dizer que o Brasil defensivamente foi bem, e agora contra o Paraguai esperamos que ofensivamente algumas armas apareçam. Né? É o que o torcedor brasileiro está nessa expectativa com a chegada do Ancelotti agora. Exato, né? E mesmo tendo pouco tempo de trabalho, eu acho que o futebol de seleção você vai sempre ter pouco tempo de trabalho. Né? Exatamente. São esses poucos dias que você tem na data FIFA que o treinador ele tem que conseguir fazer mudanças. Porque se você somar o ciclo inteiro, o treinador vai ter o quê? 30 sessões de treino? Eu acho que é praticamente uma pré-temporada ao longo de 4 anos. Então, os resultados eles têm que ser mostrados a curto prazo porque não tem tempo, né? A Copa do Mundo é daqui a um ano. Então, a gente já tem que ver, sim, resultados e mudanças nesse próximo jogo. Exatamente. O Brasil corre contra o tempo para chegar competitivo na Copa do Mundo. Exatamente. E, por sorte, não existe também a pressão por classificar, né? Agora, com a expansão da Copa do Mundo, praticamente impossível que o Brasil perca uma competição dessa, mesmo tendo um ciclo pífio como esse que vem tendo. É isso. Esse cenário talvez seria muito mais preocupante caso a Copa do Mundo ainda fosse de 32 seleções. Então nós agradecemos à FIFA por ter feito essa ampliação, que mesmo na zona que o Brasil foi, nunca esteve fora da área de classificação. E vamos torcer para que o Ancelotti faça um grande trabalho, encontre o time já no jogo contra o Paraguai, consiga dar uma cara, um modelo de jogo para o Brasil. E essa é a expectativa de todos, né? Mais algum comentário aqui? Exatamente. Não, eu só ia lembrar que, apesar desse cenário que a gente colocou, se eu não me engano, para o último título de Copa do Mundo do Brasil, o Brasil só se classificou para a Copa no último jogo, não foi? Um jogo, acho que 2 gols do Romário, inclusive, que nem foi a Copa depois. É, Ou isso foi o para 94. Agora, do que o Romário faz 2 gols em 94, que também classificou no último jogo, em 2001 também classifica de última hora. Os dois últimos títulos do Brasil foi nesse Deus nos acuda aí. Quem sabe, né? Pro torcedor para quem é supersticioso, supersticioso, exatamente. é E quem isso. chegou até aqui, o que tem que fazer, Bruno?
Primeiro, você deixa seu like aí para mostrar que você gostou do nosso vídeo, que você apoia o nosso trabalho. Você comenta aqui as suas expectativas para o jogo, o que você espera de ver de mudança já para esse jogo, o que você está achando, né, desse trabalho do Ancelotti, se você gosta da escalação aqui que a gente mostrou como a mais provável para o próximo jogo. Também você se inscreve no canal para ajudar a gente nessa nova meta rumo aos 300 inscritos, dessa moral aí para a gente. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu, galera.